Olá, sejam muito bem-vindos ao De Angelis Cast, podcast que traz toda semana para você os assuntos mais interessantes, mais intrigantes e mais polêmicos, sempre com a participação de convidados muito especiais, verdadeiros especialistas no assunto, para que a gente possa trazer esses assuntos e mostrar para vocês como ele vai impactar a sua vida em todos os aspectos. Aspectos profissionais, aspectos de negócio, aspectos na comunicação, no direito, enfim, todas as áreas da sua vida. E hoje a gente vai tratar de um tema que envolve muita paixão e também muita grana. Você que está assistindo pelo YouTube deve imaginar aqui pela minha camisa do Cametá Esporte Clube, o grande campeão paraense de 2012, do que se trata. Você que está ouvindo pelo Spotify, agora eu posso explicar. Nós vamos falar hoje sobre a grande paixão nacional, o futebol. Só que muito mais do que uma atividade física, muito mais do que um esporte, o futebol, além de paixão, é um elemento muito importante da nossa identidade nacional. O Brasil é muito diverso. A gente tem muitas culturas, muitas gastronomias, muitos sotaques, mas você anda de norte a sul, de leste a oeste, o futebol está presente em todos os municípios. E além de ser essa paixão e esse símbolo muito importante do que é ser brasileiro, ele também é um negócio. E não é qualquer negócio, é um negócio multibilionário, que envolve, por conta disso, uma série de questões. Mais do que um esporte, ele envolve também muitas questões de direito. Afinal de contas, a gente está falando da regulamentação do esporte, dos direitos trabalhistas, das mudanças que têm acontecido em relação às apostas esportivas, em relação a problemas que a gente está vendo em relação às máfias das apostas e vários casos que têm colocado campeonatos, clubes e atletas em xeque. E ele também é um caso de comunicação muito importante. Porque o que seria desse esporte maravilhoso sem a comunicação que pudesse a gente assistir uma Champions League dentro de casa, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo? Da gente acompanhar de perto os nossos jogadores e clubes preferidos, independente do país em que eles moram. Então, para a gente falar de todas essas mudanças no esporte, das mudanças na profissionalização dos clubes, em relação ao racismo no futebol, os direitos trabalhistas, o direito do consumidor e do torcedor, a gente vai trazer aqui convidados muito especiais, mas antes eu quero apresentar o meu irmão, Gilbert de Angelis, que é mestre em Direito, professor de Direito. Tudo bom, maninho? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Olá, Guilherme, Marcos, Gabriel, que nos honram hoje com a companhia. Tema muito importante, fique com a gente, vamos falar sobre futebol e esses aspectos interessantes dos bastidores. Vamos lá, estou muito animado com esse episódio de hoje. Não, vai ser ótimo. Eu queria começar então apresentando os nossos ilustres convidados. Muito obrigado pela participação. Primeiro, o Gabriel Caputo, que é presidente da Academia Nacional de Direito Esportivo Jovem, é professor da CBF Academy, é um advogado com amplo conhecimento, experiência em relação ao direito desportivo e vai trazer muito dessa experiência, dos exemplos e do conhecimento para a gente entender melhor o esporte e o futebol em todos os aspectos. E o nosso grande jornalista Marcos Paulo Lima, que é subeditor de esportes do Correio, um cara que cobriu não uma, não duas, não três, mas 4 Copas do Mundo, que já cobriu Champions League, já cobriu Copa América e que vive o esporte intensamente acompanhando os bastidores e acompanhando tudo que envolve esse esporte que é paixão nacional. E aí eu queria começar fazendo para vocês uma pergunta que é muito importante para quem está começando a estudar, quem está se formando, quem está fazendo faculdade. O esporte e o futebol é uma paixão nacional, mas em muitos casos ele pode se transformar também numa profissão. E aí eu queria saber exatamente de vocês, tanto no direito quanto no jornalismo, como que o esporte deixou de ser uma paixão, virou uma profissão, e quais são essas possibilidades que a gente tem para trabalhar com isso? Começar com você, Marcos, tudo bom? Muito obrigado por estar aqui. Tudo bem, eu quero agradecer aos irmãos de Ângeles, né, pelo convite. E tudo bom, Gabriel, também prazer conhecê-lo. Bom, o esporte, vou falar da minha relação pessoal, né, com o esporte. O esporte para mim começou, cara, eu acho que eu sou mais velho do que todos vocês aqui, ouvindo o jogo no rádio, sabe? Acho que o rádio foi para mim embora obviamente tivesse televisão na época, mas o rádio me despertou assim, essa paixão pelo futebol. Garotinho José Carlos Araújo, Luiz Penido, esses caras despertaram a minha imaginação, né? Para trabalhar com jornalismo, que foi a profissão que eu escolhi. Além do rádio, um jornalzinho que era cor-de-rosa, que se chamava Jornal dos Esportes, antigamente. Depois o Lance, que hoje eles deixaram de circular. O Jornal dos Esportes ainda tem alguns jogos.
E o lance deixou de existir em forma de papel. Vocês pegaram o lance ainda. Sim. Hoje só tem o portal Lancenet, né? Então, assim, e aí, pô, teve equipes formidáveis que passaram pelo lance, pelo Jornal dos Esportes, e que me despertaram esse prazer, esse desejo mesmo de ser jornalista. E aí, eu me formei na Universidade Católica de Brasília, e para quem está começando, eu trabalho em um ambiente que é difícil, porque Brasília é mais, do ponto de vista de jornalismo, é mais direito, é mais política, é mais economia, e não é tanto esporte, né? Hoje nós temos 2 clubes na Série D do Campeonato Brasileiro, já que o esporte é uma paixão nacional, é o esporte mais popular do país. Nós temos 2 clubes na Série D do Campeonato Brasileiro desde 2014, é muito tempo. A gente viveu um pico legal do basquete, o Universo, depois mudou de nome, Cerrado. Uniceub depois. Uniceub, agora é Brasília Basquete, que foi um time que reinou soberano aí durante um bom tempo. Então, os times de vôlei da cidade não estão bem. Automobilismo, nosso autódromo está parado, mas o autódromo Nelson Piquet já foi um celeiro de grandes pilotos. A gente ainda tem pilotos bons em algumas categorias. Então, para quem está começando agora, Guilherme, é difícil. É difícil nesse momento o trabalhar com esporte em Brasília. Mas não é impossível. Não é impossível. Prova disso é que a gente continua nessa batalha aí. Bacana. E você, Gabriel? O que te moveu a transformar a paixão aí pelo futebol numa profissão que você desempenha tão bem? Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Boa tarde, né, a todos que estão nos ouvindo. Guilherme, Gilbert, Marcos, prazer estar aqui com vocês. Bom, para mim, eu digo que o esporte está na minha veia, e o direito desportivo também, e por 2 motivos. Eu tenho dentro da família vínculos muito fortes com o esporte, a começar pelo meu bisavô, Francisco Queiroz Caputo, lá em Juiz de Fora, foi presidente do Esporte Clube Juiz de Fora por 50 anos. Uau. Ele ficou muito tempo na presidência, uma história engraçada ali, que minha mãe, os meus tios, todos cresceram dentro desse ambiente do clube, com o meu bisavô como presidente, e diversas vezes ele tentou sair da presidência do clube, não deixava, e queria que ele sempre continuasse. Então foi um cara que entregou a vida, né, para o clube de futebol, inclusive está no livro dos recordes, por conta de como dirigente que ficou o maior tempo na presidência de um clube. Para quem achou que era o Eurico Miranda. Você tá vendo? Então, assim, eu já tenho essa relação muito forte, que veio desde o meu bisavô, e a relação com o direito também vem por parte da família. O meu avô, Maurício, foi um grande juiz do trabalho, magistrado, depois foi advogado. A grande maioria da minha família acabou seguindo o caminho do direito, e eu também. E como todo bom apaixonado por futebol, a gente quer sempre dar um jeito de estar envolvido, né? Ali, enquanto a gente está mais novo, a gente acaba praticando, tenta de alguma forma, né, se inserir nas categorias de base, clubes profissionais, mas a gente sabe que é para pouquíssimos, né, essa experiência. Então, a partir do momento que eu fui crescendo, fui tendo contato com diferentes áreas do direito, e uma delas foi o direito desportivo, antes mesmo de eu entrar na faculdade. E quando eu comecei a fazer a minha faculdade, eu já tinha na minha cabeça essa ideia de que eu queria de alguma forma estar envolvido com esportes. Naquela época eu pensava em 2 oportunidades, ou eu queria ser advogado de algum clube, ou eu queria trabalhar como agente de jogadores. E acabou que essa segunda opção eu acabei trabalhando durante um tempo com agenciamento de jogadores, paralelamente à advocacia. Então, desde aquilo ali eu já tinha essa visão. Só que isso lá em 2009, o direito desportivo era muito tímido. A gente tinha pouquíssima bibliografia, pouquíssimos autores que falavam sobre a matéria. É uma área, assim, apesar de ser mais antiga, quer dizer, tão antiga quanto o esporte, a gente estava até comentando aqui, não existe esporte sem direito, sem regras, sem as regras dessa modalidade, a forma com que você vai praticar, a forma como as competições vão acontecer, não se tem esporte, se tem apenas um jogo, um exercício físico. Então o direito desportivo, na verdade, ele surge no mesmo momento que surge o esporte. Então de lá para cá, de 2010 para cá, nesse período, muita coisa mudou no direito esportivo, foi uma das áreas que eu arrisco a dizer que mais se desenvolveu. Hoje em dia tem muita gente escrevendo sobre o tema. Na época que eu fui fazer minha monografia, ainda da universidade, você tinha que lutar para conseguir uma doutrina que abordasse o tema, e era muito enviesado para o direito trabalhista, que talvez seja o mais visível ali na relação de trabalho do atleta com o clube. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma vastidão de bibliografia sobre a área,
e diferentes formas de entrar em contato e de começar dentro da profissão. Então, de lá para cá, acho que muita coisa boa aconteceu e o direito esportivo vai seguir se desenvolvendo, porque o esporte é muito dinâmico e ele precisa que essa evolução jurídica aconteça na mesma velocidade que o esporte se desenvolve. E interessante, o Guilherme falou que esporte, futebol, move paixões. Isso é o natural, todos nós sabemos, vivemos isso. Mas vocês trabalham com o esporte e como é que fazem no dia a dia para separar o lado profissional do lado dessa paixão e esconder o amor que vocês têm pelo Vasco? Como é que vocês lidam com isso? Não deve ser comigo que ele tá falando. 2 vascaínos aqui, Bom, disfarçando eu esse vou ficar amor. quieto aqui. Se o Gabriel quiser revelar o time dele aí. Eu não tenho problema nenhum. Enfim, eu falo inclusive com orgulho, porque para mim não é só um time de futebol, para mim se confunde totalmente com os laços que a gente tem dentro da minha família. Minha família inteira flamenguista, graças ao meu avô. Falo isso com o maior orgulho, sem nenhuma vergonha. Apesar de estar envolvido no meio do futebol, acho que, como já estou há um tempo envolvido nisso, eu consigo, de alguma forma, separar bem a paixão do profissional. Então, eu não tenho problema nenhum de falar que sou flamenguista com muito orgulho. Eu sou jornalista, também sou flamenguista, não tenho problema de assumir isso. Agora, realmente, quando eu entro na porta, hoje eu trabalho no Correio Brasiliense, da porta do Correio Brasiliense para dentro, existe uma palavrinha chamada isenção e a gente tem que trabalhar com isso. E muitas vezes, já fui xingado de vascaíno, já fui xingado de botafoguense. E aí é xingamento pesado. Já fui xingado de tricolor, enfim, eu sou muito crítico em relação ao Flamengo e eu acho que, às vezes, por isso, os torcedores, às vezes, pegam pesado comigo, devido a algumas críticas não pessoais, mas críticas ao jogo, ao sistema tático, ao comportamento do time em algumas competições. E eu acho que quando você vai, à medida do tempo que você vai ficando mais acostumado a estar nesse ambiente do esporte, você entende a dinâmica por trás do negócio futebol ou de onde o direito se encaixa ali com o futebol, eu acho que isso, de uma certa forma, te deixa confortável para você conseguir separar bem o lado profissional do lado da paixão. Porque o torcedor normal, vamos dizer assim, ele é movido 100% por paixão. A grande maioria das vezes, a grande maioria dos torcedores não vai atrás de saber o que está acontecendo por trás, na parte econômica, na parte jurídica. Então, eu acho que por estarmos envolvidos, né, trabalharmos na área, acho que a gente tem essa dimensão maior de como funciona o futebol e acaba conseguindo deixar a paixão ali guardadinha só pro momento dos 90 minutos e guardadinha, né, sem ninguém ver. Porque enquanto para muitos torcedores é só paixão, para muita gente, na verdade, é um negócio, né? E é um negócio bem lucrativo em todos os aspectos, né? Do empresário, do agenciador, do atleta, da pessoa de marketing, das redes sociais, dos influenciadores. E aí a gente tem uma série de possibilidades em relação a isso. E eu queria começar com uma que é uma das que mais está em voga e muito se tem questionado sobre os clubes brasileiros, que é a mudança de alguns clubes de deixarem de ser associações e virarem essas sociedades anônimas, né? As chamadas SAFs. E aí eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. O que é a SAF, se isso é uma coisa positiva, se veio para ficar, quais são os possíveis problemas jurídicos que a gente tem em relação ao assunto. A gente tem visto alguns clubes, né, o Botafogo, que até esse momento é líder. Quando for ao ar, provavelmente não é bem possível, na semana que vem, daqui a 2 dias, né, quando for ao ar. A gente tem o caso do Cruzeiro e muitos outros clubes e torcedores também pedindo isso, né? Não, a gente precisa vender o nosso clube para algum magnata do petróleo ou para alguma outra pessoa assim para resolver todos os nossos problemas. E aí, Marcos, você pode explicar para a gente e para quem está assistindo o que é essa SAF, que mudança isso trouxe no futebol e você acha que veio para ficar? Eu vou falar eu vou falar mais da parte esportiva, vou deixar a parte legal, a parte de direito para o especialista, claro. Eu acho que, do ponto de vista esportivo, a SAF chegou para alguns clubes como salvação realmente. Eu não consigo ver, por exemplo, o Vasco disputando o Campeonato Brasileiro, voltando à Série A do Campeonato Brasileiro, sem o apoio sem um socorro de uma SAF. O Cruzeiro, então, né? Tava numa situação delicadíssima. O Cruzeiro também. Hoje nós temos 5 times que começaram como SAF no Campeonato Brasileiro: Vasco, Bahia, me ajuda se eu estiver enganado aqui, estiver esquecendo de alguém, mas Vasco, Bahia, o Coritiba entrou no meio do campeonato, passou a ser SAF, o América Mineiro também é uma SAF, e eu estou esquecendo de mais. Cruzeiro.
Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Isso. Curitiba, América Mineiro, Cuiabá. Cuiabá, exatamente. E o Red Bull Bragantino não é uma SAF, mas é uma limitada. É, uma limitada, exatamente. Então, 7 de 20. O Curitiba entrou agora, né? É o mais novo. E 3 deles estavam na Série B no ano passado e subiram agora. Né? O Botafogo lidera o campeonato porque tem que agradecer muito a questionamentos da torcida, mas ao John Textor, né? Que chegou e deu uma ajudada ali. Eu acho isso. Eu não consigo dizer ainda que isso vai prosperar, que isso vai ser bom para os clubes, vai depender muito. E aí depois o Gabriel pode falar sobre isso, porque tem a questão dos pagamentos das dívidas. A gente já tem muitos debates em relação a isso. Alguns questionamentos no Cruzeiro, no Botafogo. Então, assim, mas do ponto de vista esportivo, a gente tem hoje um time liderando, uma SAF liderando o Campeonato Brasileiro. Eu não vejo realmente o Botafogo, sem esse aporte, liderando o Campeonato Brasileiro. E aí há outras discussões, como, por exemplo, o Flamengo agora já discute uma meia SAF, que é 51% Flamengo, 49% investidor. Então, existem várias discussões, já está tendo variáveis em relação a isso. São Paulo começa a discutir. O Flamengo é um time que a gente até conversava antes aqui, é um time de todos dos 40 da Série A e Série B, é o único que realmente pagou o preço, sem ajuda de SAF, para se reconstruir. Isso faz 10 anos, a gente até lembrava isso, quando o presidente Eduardo Bandeira de Mello chega para o Wagner Love e diz assim: cara, não posso te pagar e eu estou te devolvendo para o CSKA. E dali até a contratação do Guerreiro, que é um marco, é quando o Flamengo diz assim: cara, estou chegando no mercado, eu me reconstruí, me repaginei, fiz a minha reengenharia financeira, estou contratando o Guerreiro, depois veio o Diego, depois veio Everton Ribeiro, Diego Alves. Poucos clubes toparam pagar esse preço. Quem não topou está esperando cair do céu um milionário, um magnata do petróleo. O Santos, no caso, é próximo de fazer uma parceria com o pessoal do Catar, ali com a ajuda do Neymar. Mas a parte legal, o que é a SAF, eu deixo com... milionários não caem do céu, né? Eu tô esperando uma até hoje na minha vida. Isso assim, eu acho que tem que ser dito. O Flamengo é o único que pagou o preço mesmo de vir aqui a Brasília, negociar o pagamento de dívida. E se o clube hoje está saneado, é muito pelo que aconteceu lá atrás, esse grupo que assumiu o Flamengo em 2013. E, Gabriel, o que muda juridicamente? Quais são esses novos desafios? É uma coisa milagrosa, uma coisa que veio para ficar? Como é que você vê toda essa questão? Olha, eu vejo com muito bons olhos, tá? A possibilidade dos clubes de futebol se utilizarem de um modelo societário, porque aqui nada mais a gente está discutindo a natureza jurídica do clube. Isso. Né? O futebol brasileiro, historicamente, é constituído por clubes que são associações civis sem fins lucrativos. A maioria dessas associações centenárias, nós estamos falando de clubes que, né, tem 100, 120 anos de história por trás disso daí. E durante esses mais de 100 anos, esses clubes são geridos, né, tem gestões amadoras e políticas. Amadoras muitas vezes no sentido de a pessoa não sabe o que ela está fazendo ali mesmo, mas a amadora por paixão e sem nenhuma remuneração. Os cargos estatutários de dentro de clubes, os gestores, os dirigentes de clube que foram eleitos, eles não recebem por isso. Eles não se dedicam exclusivamente também somente a isso. Então, como você tem essa parte da gestão amadora e você tem uma gestão política através de eleições, e a maioria dos mandatos ali vão de 2, 3, 4 anos de um presidente, isso surgem 2 aspectos assim que me chamam mais atenção. A primeira é uma dificuldade de continuidade de um modelo de gestão, porque você está sujeito a, daqui a 3 anos, entrar uma nova chapa que vai querer deixar a marca dela e muitas vezes desconstruir algo que foi feito ou levar o clube para uma nova direção, né, do que estava caminhando. E por um outro lado, você também tem uma ausência de responsabilização pessoal dos dirigentes que ocupam aquela função de presidente ali num determinado momento. O presidente, ele fica marcado no clube por conquistas esportivas, por glórias, assim como os atletas. Você quer saber qual foi o presidente que ganhou o campeonato mundial para o seu clube, que ganhou a Libertadores, que ganhou aquele campeonato brasileiro. Mas a que custo, né? Então, muitas vezes, em busca desse objetivo de ficar marcado na história do seu clube, os diretores que ali passaram durante esses 100 anos, essas décadas que estiveram rodando diretores por ali, muitas vezes não pensaram na conta imediata. Falaram, eu vou gastar aqui como se não houvesse amanhã, e o amanhã não é problema meu, o amanhã é problema de outro.
Então essa é uma realidade do futebol. A possibilidade de optar por um tipo societário dentro de clubes de futebol, ela não é nova. Na verdade, ela veio como uma obrigação lá na Lei Zico, se eu não estou enganado. Isso foi depois replicado na Lei Pelé. E como a gente tem hoje em dia uma disposição na Constituição, o artigo 217, ele prevê uma autonomia das entidades esportivas quanto à sua organização e seu funcionamento. Então, por conta desse limite imposto pela Constituição, não é possível impor a esses clubes uma forma de organização por lei, né? Então, algumas tentativas de obrigar os clubes a virarem empresas deram errado por conta desse óbice constitucional da autonomia das entidades de administração do esporte, das entidades de prática esportiva. Então, surge a possibilidade a partir da Lei Pelé. De lá para cá, várias tentativas foram feitas. A gente teve Flamengo, Vasco, Bahia, Vitória, que no começo dos anos 2000, final dos anos 90, optaram por estruturas empresariais, parcerias, até com pessoas de fora. Teve o Bank of America no Vasco, a ESL no Flamengo, e essas parcerias não deram certo, e inclusive são responsáveis por um passivo... Music, né? E são responsáveis por um passivo importante desses clubes que eles carregaram para cá, tá? Então essa possibilidade sempre existiu. O que faltava era um incentivo para que esses clubes, enfim, adotassem esse tipo societário empresarial, e no caso, um tipo societário novo, criado pela lei da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Qual é a diferença para o que a gente tinha anteriormente? A gente tinha a possibilidade, mas por que os clubes não optavam por essa possibilidade? As duas principais vantagens da lei da SAF foram as seguintes. A primeira é que a lei da SAF possibilita uma injeção de capital externo dentro do clube de futebol, que no formato de associação civil não era possível, a não ser por uma forma de mútuo ou alguma coisa assim. Mas a partir do momento que você tem essa sociedade anônima do futebol, você pode vender ações da sua empresa e a partir da venda dessas ações você vai ter uma injeção de capital dentro do clube. O segundo motivo que levou muitos clubes a optarem é a necessidade urgente de reestruturação dos seus passivos. Esses clubes convivem com dívidas milionárias, bilionárias em alguns casos, e muitas dívidas ruins, dívidas que vencem em curto prazo, dívidas com juros muito altos. Então, a lei da SAF traz mecanismos para que os clubes recebam injeções de capital e para que os clubes reorganizem, reestruturem os seus passivos, seja por meio de recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou um regime novo criado pela essa lei da SAF, que é o regime centralizado de execuções. E além dessa forma de reestruturação do passivo, a lei traz também um regime tributário específico para os clubes de futebol para recolherem os seus impostos conforme uma regra específica para as pessoas que aderirem a esse tipo societário. Então, para não me alongar muito na resposta, essa é basicamente um overview jurídico da questão da SAF. E os primeiros clubes que se utilizaram desse instrumento foram clubes que estavam com uma necessidade tremenda, imediata de vida ou morte, de sobreviver. Né? Então, os primeiros casos, infelizmente, aconteceram por uma questão de necessidade, e a partir, notadamente, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, e a partir daí a gente começa a ver, como o Marcos bem trouxe, diferentes modelos sendo pensados. Modelos que não necessariamente vão passar por essa necessidade urgente do clube. Então você já vê o Bahia, que se organizou e ele foi atrás do Grupo City para se apresentar e mostrar o quão interessante para o City seria o projeto Bahia. Menos necessidade, mais oportunidade agora, não? Uma visão mais a longo prazo. Exatamente. Então eu acho que uma primeira leva de clubes que precisava muito, era a única maneira deles continuarem a existir. Eles optaram por esse caminho e eu acho que vão sim colher frutos. E você tem uma segunda leva de clubes que está estudando com um pouco mais de cautela, clubes que não têm essa necessidade, que estão estudando oportunidade de mercado, porque, por ser uma coisa nova, você está sujeito à insegurança jurídica, que é um grande problema, não só na questão da SAF, mas em diversas outras questões no nosso país. Insegurança jurídica de, principalmente, qual vai ser a responsabilidade da SAF pelas dívidas do clube constituídas anteriormente a constituição da SAF. É curioso, ele está falando dessa primeira leva, e nessa primeira leva está um clube do Distrito Federal. O Gama, se você for pegar realmente uma linha do tempo, o Gama foi o primeiro time a sair do modelo de sociedade esportiva do Gama para SAF Gama. Só que também foi o primeiro time do país a fracassar totalmente nessa tentativa, virou um imbróglio, acho que você deve ter acompanhado, Capuz. E o Gama hoje é um time fora de série, ou seja, não disputa nenhuma das 4 divisões do Campeonato Brasileiro, e que
que sofre muito para se reerguer. Inclusive, houve uma briga jurídica para que o Gama deixasse de ser SAF e voltasse a ser sociedade esportiva do Gama, e agora eles tentam novamente voltar ao modelo de SAF porque o aporte financeiro que eles esperavam não veio. Então acontece ainda muito isso. Alguns clubes conseguem, outros clubes ainda ficam... A torcida do Vasco está questionando muito agora a 777, né? Partners. Então, e a gente tem esse caso do Gama, por exemplo, que não prosperou aqui no Distrito Federal. Um outro tema que é muito quente, se as SAFs são, em alguma medida, novidade hoje no futebol brasileiro, a outra está nas casas de aposta que tomaram conta do esporte. Antigamente a gente via nas camisas de futebol patrocínio de banco, nos anúncios, nas partidas e patrocínios, muitas marcas de bebida, cervejas, entre outras, e hoje as casas de aposta disputam fortemente esse espaço. E a maioria dos clubes hoje tem patrocínio delas. São 40 times nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, 39 tem patrocinador, pelo menos uma marca. Sabe qual é o que não tem? Eu acho que é o Cuiabá, se eu não estou enganado. O Cuiabá é o único que não tem casa de aposta em algum canto do Daqui a pouco tá chegando aí. E patrocinadores dos campeonatos também. Patrocinadores dos campeonatos, do direito de transmissão, dos clubes. Conflitos de interesse. Conflitos de interesse, porque, por exemplo... E agora esses escândalos surgindo. Né? A Copa do Brasil se chama Betano, e um dos clubes patrocinados pela Betano é o Fluminense. Isso é até uma discussão. Não é à toa que foi eliminado, que era para acabar com esse problema. Isso é importante dizer. Mas como que vocês veem essa situação do ponto de vista da mudança social, dos fatos que estão sendo investigados, com operação deflagrada para investigar casos onde atletas teriam recebido para tomar cartão, para de alguma forma manipular algum aspecto do jogo por esse interesse financeiro e de apostas, né? E, por outro lado, o aspecto jurídico das consequências que tem para os atletas, para os clubes, para todos os envolvidos. Até porque essas empresas não estão no Brasil, né? Elas não podem, não existe a regulamentação, e aí gera um problema muito, muito esquisito, né? Porque os nomes são brasileiros, os garotos propaganda são brasileiros, os clubes são brasileiros, os apostadores são brasileiros, mas a sede tá lá nas Ilhas Caimã, tá no Curaçao. Panamá, em Curaçao. Você vai lá para Curaçao ver a sede, na verdade é um escritório meio que fantasma, é só a sede fiscal, porque todo mundo tá de home office e um cara tá na França, o outro tá em Dubai, e aí gera uma série de confusões, né? Esse problema das apostas, vou falar mais uma vez da parte esportiva, a gente fez uma série de matérias denunciando isso aqui no Campeonato do Distrito Federal. Então, parece novidade para muita gente essa questão da manipulação de resultados, mas isso já pipocava em campeonatos de segunda divisão do Rio, terceira divisão, os campeonatos invisíveis. A gente apelidou de campeonatos invisíveis. Porque os campeonatos invisíveis são os maiores alvos desses esquemas. E a gente tinha essa expectativa de que em algum momento isso chegaria, assim, na primeira divisão, chegaria no mais alto patamar de excelência do futebol brasileiro. E aqui no Futebol Candango a gente fez essa denúncia no Correio Brasiliense, a gente até apelidou de Candangate a operação que chegou a ser feita. A gente mapeou como isso estava acontecendo aqui. Agora, não é fácil, ele é do direito, ele sabe, o Ministério Público tem muita dificuldade para realmente unir os pontos e chegar nesses caras. Os jogadores são peças fundamentais nisso, os dirigentes também. Daí o sucesso da operação lá do Ministério Público de Goiás, porque o presidente do Vila Nova colocou a boca no trombone e falou assim, tá acontecendo isso aqui, o jogador começou a falar, a gente já tem jogadores hoje mostrando o WhatsApp, mostrando as abordagens por redes sociais. Então, o estranho é que a CBF e outros órgãos só estejam tomando providência agora, porque isso vinha acontecendo nos estaduais. Em que ano foi essa reportagem? Foi em 2021 para 2022, o Campeonato Candango estava minado por apostas, um clube chamado Formosa. Como é que acontece isso, geralmente? Pelo menos aqui no Futebol Candango. Você tem um clube pobre, clube que não tem receita, não tem nada. O cara chega e fala assim, tô querendo te ajudar. Querendo me ajudar? Não, vou te dar um elenco. E o cara traz lá 15 jogadores. Só que entre os 15, tem uns 2 que são os cabeças do esquema. São os caras que vão participar do esquema dentro do time e no campeonato. Então,
Assim começou no Formosa. Então, alguns resultados esdrúxulos começaram a acontecer no Campeonato do Distrito Federal. Clubes como o Real Brasília, que é um time que tem um poder de investimento hoje só abaixo, talvez, do Brasiliense do Capital, ou junto com o Capital, e o Brasiliense num patamar superior. Esse time começou a ser minado dentro do próprio clube, com manipulação de resultado, e caiu para a segunda divisão. Esse mesmo Real agora foi campeão do Distrito Federal, ganhando do Brasiliense. Então, a gente mapeou como é que funcionava. Os caras funcionam mais ou menos como ciganos. Na reportagem eu mostrei de onde eles vinham, de onde eles já vinham. Quando a gente fez a denúncia, os caras sumiram do Formosa, porque mudou o estatuto do clube, eles assumiram o Formosa. Quando estourou o caso, eles sumiram, foram para lá no norte, tentar fazer o esquema no norte. Então isso já acontecia. Eu estou falando só do futebol do Distrito Federal, que é onde a gente está. Mas isso já acontecia no Brasil todo, e assim me assusta um pouco que as pessoas estejam surpresas com que isso está acontecendo. O Esporte Espetacular fez uma bela matéria um tempo atrás mostrando o esquema na segunda divisão, terceira divisão do Campeonato Carioca, mas eram campeonatos invisíveis. Então é louvável a atitude do presidente do Vila Nova e do Ministério Público de Goiás de levar o assunto agora, trazer o assunto a público, porque realmente acontece. Isso é a parte esportiva. Eu deixo aí com... Na parte jurídica, as consequências, do ponto de vista criminal, do ponto de vista desportivo, o que você vê? Eu acho assim, se o direito está presente a partir do surgimento do esporte, eu diria que a aposta veio logo na sequência, né? A partir do momento que se organizaram, as regras começaram a disputar, eu acho que a galera de fora começou a apostar. Então, não é algo novo, como o Marcos muito bem falou, isso já acontece em campeonatos invisíveis há muitos anos, e as casas de aposta são as grandes vítimas, no final das contas. Porque lógico que deve ter também casos de aposta que... São elas que, no final das contas, perdem o dinheiro com apostas manipuladas, né? Então, voltando um passinho atrás, o Gilbert comentou da quantidade de casas de apostas que estão presentes no universo do futebol hoje em dia. E você pode olhar isso sob duas visões. Qual outra marca de outro segmento teria uma sinergia maior com o futebol, com o esporte em si, do que uma casa de apostas? Eu diria cerveja, mas sou suspeito. Talvez, por isso, talvez a cerveja. Mas a cerveja, você percebe como ela é uma coisa indireta? Você vai para um jogo, você vai tomar uma cerveja e tal, mas a aposta esportiva, ela precisa do esporte para existir. Então é uma relação muito íntima ali que os dois têm. Quando ela não existe como aposta, é o bolão, né? Então assim, então isso entrou de uma forma mais incisiva no nosso mercado. Eu diria já existe há muito mais tempo, mas a partir de 2018, quando a aposta esportiva de cota fixa passou a ser uma atividade legal, né? Deixou de ser um ilícito e passou a ser algo permitido de se fazer. Ele era no governo Michel Temer, né? A grande questão disso daí foi que, quando veio essa legislação em 2018, deu-se um prazo de 2 anos prorrogáveis por mais 2 para se regulamentar a matéria. E esse prazo se esgotou em dezembro de 22, sem que a matéria tivesse sido regulada. Então a gente ficou vivendo estamos caminhando aí para quase 5 anos, vivendo nessa área cinzenta. Que o que acontece? Não é ilegal, os apostadores brasileiros podem apostar, as casas de aposta podem oferecer os seus serviços aqui no Brasil, então através de propagandas na TV, de propagandas com os times de futebol, atraindo jogadores importantes, e isso, então, o mercado brasileiro foi inundado com as apostas esportivas. E tudo de bom e tudo de ruim veio junto com as casas de aposta. Então, o que tem de bom é que você tem a aposta como entretenimento, uma camada a mais de entretenimento ali para um jogo. Quando você, às vezes, não tem um envolvimento emocional no jogo e você faz uma aposta, aquele jogo muda de emoção ali para você. Mas então, aporte financeiro para os clubes também, né? Para os clubes que estão recebendo as competições. Então, você tem hoje em dia uma linha de direito de transmissão que é o Streaming for Betting, que são as transmissões dentro das casas de aposta. Então, você abre ali uma nova forma da pessoa acompanhar aquele jogo. Você já não tem mais a evolução da aposta, já não é mais de quem vai ganhar. Você tem as micro wagerings, que são aquelas apostas em escanteio, em cartão e etc. Então, você tem toda essa indústria que nos últimos 4 anos não é mais ilegal no Brasil, mas também ainda não foi regulamentada. Isso abre brecha para muita coisa de ruim acontecer. Uma delas que a gente pode falar é o vício em jogo.
Tem muita gente que é viciada em jogo, e por você não ter uma regulamentação, você ainda não tem exatamente um direcionamento de como você vai lidar com esse problema. Você tem o problema da manipulação de resultados. Esse é um problema que afeta a grande maioria dos stakeholders, porque a partir do momento que você acaba com o maior componente do esporte, que é a imprevisibilidade do resultado, você ataca, você mancha aquela competição, aquele esporte como um todo. Então, hoje em dia, dos impostos também, né? Você tem a questão dos impostos, e aí a gente vai entrar para uma nova etapa aí de como deve vir essa regulamentação. Porque da forma que está hoje em dia, a gente está muito exposto, tá? O governo não está pegando o que há de melhor, que é arrecadar imposto, né? É importante lembrar que isso é uma exploração privativa da União, a aposta esportiva de cota fixa, que pode ser objeto de concessão. Então, a regulamentação das apostas esportivas está caminhando para esse sentido. Talvez tenha sido bom ter demorado o tanto que está demorando, porque nesse momento o mercado brasileiro, principalmente, amadureceu muita discussão sobre a melhor forma, principalmente de tributação. Porque qual que é o grande desafio em relação à aposta esportiva? Hoje em dia, se regulamenta apostas num país visando uma alta taxa de canalização. O que é essa taxa de canalização? Quanto das apostas que acontecem no mercado cinza você consegue trazer para dentro do mercado legalizado? Porque a partir do momento que essa aposta é feita no mercado legalizado, você tem uma certa proteção, o governo vai arrecadar, o apostador vai ter a segurança de que ele vai receber aquele prêmio, que as empresas vão ter sede no país, enfim, todas essas outras questões que hoje em dia são um problema. Então, a partir do momento que você tem esse modelo já bem encaminhado aqui, a gente está olhando com bons olhos que nos próximos meses, talvez até no próximo mês, já venha uma regulamentação via medida provisória nesse sentido. E o principal impacto é como vão ser tributadas as casas de aposta. A gente tem hoje o paradigma, o Reino Unido, como é o país que tem a maior taxa de canalização, mais de 90% das apostas feitas no Reino Unido são feitas em empresas que têm sede, que têm base no Reino Unido. O Reino Unido tem hoje em dia um imposto sobre o GGR, que é o Gross Gaming Revenue. Então, tudo que entra na casa de aposta, menos os prêmios que ela paga, vai ser tributado em 15%. A gente tinha uma preocupação muito grande aqui no mercado que se adotasse um modelo de turnover em vez do GGR, que é você vai tributar tudo que entra na casa de aposta e depois dessa tributação a casa de aposta distribui os prêmios. Cara, isso seria fatal. Mercados como Portugal e França, que adotaram modelos nesse sentido, tiveram uma taxa de canalização de 50%. Então, não estou dizendo que é totalmente ruim, mas não é o objetivo principal. Então hoje já está caminhando o José Francisco Mansur, que é um craque do direito desportivo, é o responsável dentro do Ministério da Fazenda por essa regulamentação. Então hoje está se caminhando para isso, um imposto de 16% sobre o GGR das casas de aposta. Me parece um bom atrativo para as casas de apostas virem para o Brasil e passarem a arrecadar aqui. E temos um problema de tributação do apostador. Hoje em dia, pega-se a lógica da lei de loterias esportivas e se tributa 30% como se você estivesse ganhando na Mega Sena. Só que na aposta esportiva, a gente está falando às vezes ali de um odds de te pagar R$2 para cada real apostado, R$4 para cada real apostado. Então, às vezes, esse 30% pode ficar salgado para o apostador, que normalmente vai ter um valor infinitamente menor do que o que você ganha num prognóstico da Mega Sena, de 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Então, a grande questão no ponto de vista jurídico de regulamentação das casas de apostas e dos apostadores está nessa questão da tributação, e aqui no Brasil a gente está caminhando muito em breve para ter esse mercado devidamente regulado, que é só a partir da regulamentação que a gente consegue, enquanto mercado, enquanto ambiente de futebol, de esporte, cuidar desses outros problemas que vêm acompanhados, como a manipulação de resultado, lavagem de dinheiro, enfim, todas essas outras questões que acabam sendo envolvidas dentro das apostas. E, Gabriel, eu queria acrescentar só um ponto que tá travando também a discussão, são os clubes, né? Os clubes estão questionando muito, e eu? Quanto que eu vou ganhar com isso? Então os clubes estão achando que estão se sentindo prejudicados, já vieram algumas vezes a Brasília para alguns debates sobre isso, e eles reclamam muito ainda da exposição da marca dele nas apostas e quanto que eles vão ter de retorno em relação a isso. E só para acrescentar também, parece que esse assunto é da era digital, né? É um problema da era digital, mas não, é um problema da era analógica também. A revista Placar denunciou em 1982 um esquema da loteria esportiva ainda, aquele volantezinho, foi capa da revista Placar à época, e mais de 125 pessoas foram denunciadas, foram investigadas naquela época. A gente está falando de 1982.
Depois, em 2005, teve a questão da máfia do apito, que mexeu totalmente no Campeonato Brasileiro de 2005. Era disputado ali por Corinthians e Internacional, partidas tiveram que ser refeitas, então foi o segundo episódio grande dessa magnitude, e agora a gente está tendo realmente na era digital essa questão da máfia das apostas aí relativa às casas online. Muito mais uma atualização, né, de problemas antigos, que nem o Gabriel falou, né, depois direito veio, já veio a parte das apostas. E é algo que, como o Marcos falou, para quem acompanha mais de perto esses campeonatos invisíveis, isso não é novidade. Não. Era só questão de tempo que isso chegasse nas divisões mais altas, porque como que funciona hoje em dia? As casas de aposta, todas, têm empresas especializadas que monitoram as apostas que acontecem dentro daquele site para levantar bandeiras vermelhas, né, em movimentações suspeitas. E assim, pode ser, vamos dar um exemplo, tá jogando Cametá e Remo, e lá no Pará. E aí o volume normal de apostas do Campeonato Paraense é de 10 mil reais numa partida. E aí nesse jogo do Cametá específico, cara, tem 1 milhão apostado lá dentro daquele jogo que o Guilherme vai tomar um cartão amarelo. Cara, hoje em dia eles têm softwares da mais alta tecnologia que fazem um monitoramento firme de todas as apostas, e não só de eventos específicos, um jogo específico, mas uma linha específica que está com um volume financeiro ou de número de apostas muito superior. Elas são as maiores prejudicadas, né, como vocês falaram. Porque no final das contas, quem vai pagar a conta, literalmente, é a casa de aposta. Porque quando ela calcula a odds, a probabilidade ou o valor que ela vai te pagar em caso de acerto do prognóstico, quando aposta de cota fixa, você já aposta sabendo quanto você vai ganhar, né? Então, quando ela calcula isso, ela leva em conta, não é da cabeça dela, ela faz qual é a maior probabilidade de, entre as apostas ganhas e as apostas perdidas, de eu pagar um com o outro e ganhar dinheiro. Porque ela cobra uma taxinha em cima de cada aposta que você faz, mas uma outra parte do lucro dela é a diferença entre as apostas perdedoras e as apostas ganhadoras. Então, se você tem alguma coisa que arma um tipo de aposta, já esteja direcionada para certas pessoas apostarem e ganharem, você acaba com o lucro da casa de apostas. Então, elas são as maiores interessadas, e o grande desafio é como coordenar em conjunto entre jogadores para terem canais abertos de denúncia junto a clubes ou federações, preservando o anonimato para que seja possível que eles denunciem quando forem aliciados ou quando ouvirem alguma coisa de companheiros. É importante isso. É importante que essas empresas de monitoramento tenham sempre um link imediato e rápido com os órgãos de segurança, com o Ministério Público, com a polícia, enfim, para investigar essas questões. Então você tem que ter todo um ecossistema trabalhando em conjunto para prevenir esse tipo de coisa. E é muito difícil, porque normalmente o mercado está sempre correndo atrás da última forma que criaram para driblar uma regra. É sempre correndo atrás do rabo. E é muito complicado, porque tem muita gente criativa tentando fazer coisa errada. Essas apostas mesmas que passaram, pelo que eu vi, foi um negócio de apostas múltiplas. Em vez de você apostar uma aposta específica num jogo, você faz 5 apostas dentro de um bolo e fica muito mais difícil de monitorar. Então essa é a próxima etapa que as empresas de monitoramento estão indo atrás, que você, nesse ambiente de apostas múltiplas, você consiga detectar apostas que fogem ali de um fluxo normal dentro de uma partida ou de uma linha de aposta. É muito interessante e é muito difícil. Eu acompanhei a palestra do Mansur, você estava falando do Mansur, que está cuidando disso no Ministério da Fazenda, e ele foi muito feliz quando ele falou sobre a preocupação em relação a essas apostas. Eu não sei exatamente o nome delas, você pode me ajudar. São as apostas no escanteio, no lateral, quantos minutos vai ter. Porque essas são as apostas que dependem de alguém. Dependem de um jogador. Dependem de um jogador. E aí é que entra. Você não está apostando. Você apostar no resultado do jogo é difícil. Agora eu vou apostar que vai ter um cartão vermelho no Fla-Flu aos 30 minutos. Você precisa de alguém para fazer esse resultado para você. E o Mansur falava justamente sobre isso lá no Júri Esportes, que foi muito, muito bacana lá na OAB. E ele falava, cara, a gente tem que ver como é que a gente vai fazer isso. Se isso vai ser proibido, se não vai ser proibido. A quantidade de dinheiro para apostar, né? Estabelecer um limite. E o torcedor não deixa de ficar desconfiado, né? Você tá assistindo o jogo, vê o cara toma um cartão amarelo idiota. Exatamente. Do nada. O Gabriel Menino foi questionado. E esse é o grande problema. Para mim, esse é o maior problema. A partir do momento que você não sabe mais se você pode confiar naquilo, o produto está manchado. E nesse momento tão importante, aí talvez já pegando até um link com o próximo assunto que a gente discutiu aqui antes, a gente está falando de formação de uma liga.
de valorização do produto futebol brasileiro que está largado durante décadas aí, e a gente está querendo falar em união de clubes, em valorização do produto, em venda de direitos internacionais do Campeonato Brasileiro, e ao mesmo tempo que a gente está querendo vender o produto brasileiro para o resto do mundo, a gente está convivendo com questionamentos sobre a lisura das competições. Isso pode ser fatal no momento de levar o produto futebol brasileiro para um próximo nível, para estar em pé de igualdade com as grandes ligas europeias. E isso é muito sério, porque a partir do momento que você começa a ter essa desconfiança, que qualquer cartão amarelo, qualquer falta, qualquer pênalti ou escanteio que aconteça num jogo, você pode ter margem para desconfiança, isso é muito perigoso para o futebol enquanto um produto. E nas redes sociais a gente vê justamente esse tipo de movimentação do torcedor. Qualquer lance absurdo casa de aposta. Um jogador ruim do Vasco, alguns vão dizer que é pleonasmo, não é. Tem jogador bom. Mas um jogador ruim do Vasco que vai lá e faz um gol contra, a torcida fica maluca. Porque não só o gol contra, que obviamente vai prejudicar o time, mas a dúvida, esse cara recebeu para fazer isso? Eu queria só acrescentar um ponto, a gente está discutindo muito futebol, mas saiu um relatório de 2022, que foi até apresentado também nos últimos debates aqui em Brasília, no Júri Esportes e no outro evento, que foi na TST. Foi a cúpula da integridade do esporte. Da integridade no esporte. E a gente fala muito do futebol, mas é impressionante o crescimento do número de apostas suspeitas em outras modalidades olímpicas. Claro. Eu estava brincando com o Guilherme antes do programa. Eu falei assim, bom, como é que eu tenho que me vestir? Tá, não, pode ir com a camisa que você quiser. E eu vi com a camisa do Chicago Bulls aqui, que é meu time na NBA, e o basquete, cara, é o segundo esporte que tá no alvo dos apostadores. Foram 775 jogos suspeitos de futebol no mundo em 2022, 220 no basquete, eu vou ficar aqui só no top 5 aqui, no basquete 220, no tênis 75, tênis de mesa 62, olha. E para terminar o top 5 aqui, esportes eletrônicos. Esportes eletrônicos, 36 jogos suspeitos. Então a gente se concentra muito no futebol, que é o esporte mais popular do mundo, mas, cara, tá se alastrando por todas as modalidades, inclusive as olímpicas e inclusive e-esportes. E no futebol que a gente teve essa operação penalidade máxima, que começou lá no Ministério Público de Goiânia, através de uma denúncia do presidente Hugo Jorge, do Vila Nova, a gente já teve um julgamento da primeira das repercussões desse caso inteiro, e aí novamente puxando para o lado jurídico. A gente pode ter as seguintes esferas atuando dentro desse caso da manipulação dos resultados. A gente teve, primeiro, a Justiça Desportiva do Futebol, então o STJD do futebol, agora essa semana, a quarta turma já deu a primeira leva de julgamentos. Inclusive banindo jogadores. Tivemos jogadores que foram suspensos por períodos de 300, 700 dias, tivemos jogadores que foram banidos, tivemos o caso do Eduardo Bauerman, que foi uma punição um pouco diferente, ele tomou só 12 jogos de punição, multas também aplicadas nesses jogadores, e isso é somente na esfera da Justiça Desportiva, que é competente para julgar questões referentes à disciplina envolvendo competição. Então, primeira esfera, os julgamentos estão correndo. A outra esfera é a esfera penal. A gente, muito provavelmente, vai ter aí esses jogadores, né, alvos de ações penais e... crimes tipificados no Estatuto do Torcedor. Eu falo, olha como é interessante. Esses crimes não estão no Código do Penal. Esses crimes estão previstos no Estatuto do Torcedor, que também é uma lei, né? A gente gosta de dar nome para as nossas leis aqui no esporte, Estatuto do Torcedor, Lei Pelé. Lei Zico. Mas Lei Zico, tudo legislação. Lei Agnello Piva. E a gente ainda tem repercussões na esfera trabalhista, porque isso pode ser um motivo para uma rescisão do contrato de trabalho com justa causa, porque os clubes foram lesados, tiveram sua imagem ali, né, vinculada a escândalos, enfim, e você pode ainda ter alguma repercussão civil, que é um dano moral coletivo, que querem dos jogadores envolvidos, ou eventualmente... A própria casa de aposta eventualmente cobrar do atleta. Ou eventualmente o clube fazer uma ação cobrando danos morais do jogador que manchou a imagem do clube. Então, assim, dentro do direito, a gente ainda tem diferentes repercussões para uma mesma operação aí de manipulação. Então, repercussões esportivas, penais, cíveis, trabalhistas. Olha como a questão é complexa, né? Com certeza. E aí, vendo a fala de vocês, acho que a gente consegue fazer um panorama bem interessante do futebol, né? A gente estava discutindo aqui
no futebol, desde quando você começou a acompanhar, com os grandes radialistas e depois os jornais, e aí vieram as transmissões de TV, e hoje a gente tem grandes transmissões na internet, e como a comunicação ajudou a transformar antes aquele torcedor que só via ali no estádio e era um torcedor local, a um torcedor hoje que é global. A gente pega clubes como o Real Madrid, clubes como o Manchester United, você vai para qualquer lugar do mundo e tem torcedores fiéis, torcedores que são fiéis não só do ponto de vista do coração, mas que estão lá dando dinheiro pro clube, né? Comprando camisa, fazendo aposta, sócio torcedor. Então os clubes começaram a ter aqui no Brasil um monte de oportunidades diferentes, né? E aí vem as SAFs, que ajudam a dar um aporte financeiro, essas casas de aposta começaram a dar mais dinheiro, o campeonato ganha mais visibilidade, a gente tem um público que não só assiste, mas faz a fezinha. É engraçado, às vezes eu vou cortar o cabelo e o barbeiro tá conversando com o outro. Cara, a gente tava passando um jogo da Champions, ele tava assim, eu acho que só vai ter 5 escanteios nesse jogo. E eu tô cruel. Tô fiel nisso. Torcer pra escanteio é cruel, cara. Agora você não torce mais pro resultado da partida, você torce por escanteio antes dos 5 minutos. Tem gente torcendo por 0x0, né? É cruel. 0x0, 5 laterais. Então, assim, o futebol hoje tem todas essas possibilidades. O futebol brasileiro tem um público consumidor enorme, né? O nosso país é gigantesco. A gente pode ter nesse ano o maior público da história do Campeonato Brasileiro. As transmissões aumentaram muito, né? A gente não depende de uma TV, a gente tem TV, transmissão na internet, tem todas essas possibilidades também no aporte financeiro. Até no streaming hoje em dia. O streaming. A gente tem um celeiro de jogadores. Se a gente for pegar as últimas Libertadores, é só Brasil, né? Então a gente tem um distanciamento também dos outros clubes na América Latina. O Brasil é responsável por mais de 10% das transferências internacionais todo ano são jogadores brasileiros. Mais de 10% das transferências que acontecem pelo mundo, o Brasil está sempre envolvido, e não só em volume, mas na grande maioria das vezes também em relação a valores movimentados. Pois é, e apesar disso, vocês colocaram muito bem vários entraves e problemas, né? Necessidade de regulamentação, problemas jurídicos, problemas culturais, má gestão, administrações amadoras. E a provocação que eu quero fazer para vocês é: o que vocês acham, nas palavras aí do Bruno Henrique, já que vocês são flamenguistas, para a gente levar o esporte, o futebol brasileiro para outro patamar? Para a gente poder competir em nível de visibilidade, em nível de renda, de oportunidade, de maturação do campeonato, para que do mesmo jeito que o cara que tá, sei lá, em Luanda, na Angola, assistindo a Champions League, ele não possa virar fã também, ou o cara que tá na Espanha assista o Campeonato Brasileiro e torça para os times daqui, e a Copa do Brasil seja uma grande competição. O que vocês acham que falta? Quais são as oportunidades e as dificuldades para a gente crescer no futebol? Cara, eu vou lembrar um ponto aqui que para mim é crucial. 1987. Até 1986, o Campeonato Brasileiro era disputado por todos os times do país. Todos os estados tinham representante. Em 87 existe uma mudança, surge a Copa União, e a Copa União é precursora da Premier League, por incrível que pareça, porque foi a primeira ideia de fazer uma liga nacional, organizada, bonitinha. 5 anos antes dos ingleses. 5 anos antes, exatamente. Cara, a gente está falando, Brasil poderia ter sido precursor. Na verdade, foi precursor. O campeonato passou a ter 16, saiu de 60, 90 clubes para 16 clubes. Transmissão exclusiva da Globo, patrocínio milionário da Coca-Cola. Coca-Cola na camisa de vários. Foi assim, disruptivo ao extremo. Mas você falando de 87, deixa o torcedor do esporte muito animado. Importante mandar um abraço lá para os pernambucanos. Mas assim, por que aquilo não foi para frente? Porque, cara, os caras não honraram nem o que eles fizeram ali no regulamento. Que aí você está falando do esporte. Eurico Miranda, por exemplo, assinou o documento de que não haveria cruzamento entre módulo verde com amarelo, com azul, com branco, aquela coisa toda. No meio do campeonato, aí teve o presidente de São Paulo, que era o Aidar na época. Enfim, uma confusão que é para mais de 24 horas de podcast, essa questão de 87. A verdade é que é difícil acreditar que vai para frente. Quando a gente olha para trás, para 1987, vê que lá atrás os caras conseguiram ter uma grande ideia, os dirigentes conseguiram ter uma grande ideia, mas eles não conseguiram se entender. O futebol brasileiro, do ponto de vista dos cartolas, é uma grande torre de Babel. A gente está, de novo, imerso numa confusão, cara. Tem 2 ligas que não conseguem conversar, chegar a um acordo. Eles têm até 2025 para virar uma liga, segundo a CBF. A CBF autorizou eles a negociar. É muito difícil acreditar, cara, se os dirigentes realmente não chegarem num consenso. Agora está chegando a turma das SAFs,
E aí são esses caras que ganham poder. E os presidentes de clubes, no modelo associativo, eles passam cada vez mais a ser antes era a Rainha Elizabeth, né? Mas a ser o Rei Charles. O cara, vendeu a parte do clube. Hoje o presidente do Cruzeiro, por exemplo, não tem mais o mesmo poder de antes. O presidente do Vasco não tem mais o mesmo poder de antes. Quem tem o poder hoje é o Ronaldo. Quem tem poder é o Textor, é a 777 Partners. Então, eu não sei, cara. É muito difícil acreditar que em algum momento a gente vai conseguir, em curto prazo, ter o sucesso de uma Premier League, de uma La Liga, de uma Ligue 1, esses grandes, o Big Five, né, que é chamado, que são os 5 principais campeonatos. Potencial a gente tem. Saiu até um documento recentemente mostrando que uma comparação entre as receitas dos clubes das Américas, e aí América do Norte, América Central e América do Sul, incluindo Major League Soccer, Liga MX, que é do México, os 3 maiores líderes de receita são do futebol brasileiro, cara. Flamengo, em primeiro, Palmeiras e Corinthians. Mais até do que aqueles clubes como Seattle Sounders, como Columbus Crews, como Toronto FC. Então, assim, existe potencial, se os caras se entenderem. Você, Gabriel, é mais otimista? Eu sou mais otimista, eu confesso a você, eu concordo 100% com o que o Marcos falou. São muitas dificuldades. A gente tem dificuldades culturais que são muito importantes, tá? A primeira é em relação à transformação dos clubes de associações para SAFs que tem dono. Então, assim, esse apego, quando você falou muito do Bulls, eu sou apaixonado pelo basquete. Quando você fala lá nos Estados Unidos, e eu morei lá, você fala, eu sou o torcedor do Sixers, por exemplo, eu gosto do Philadelphia 76ers. Aqui você não fala eu sou torcedor do Flamengo, você fala eu sou flamenguista. Você faz parte daquilo ali é seu. Não fala seu time ganhou, você fala ganhamos, né? Ganhamos só assistiu, o campeonato, mas ganhamos. Entendeu? Então, a partir do momento que você quebra essa tradição centenária e você passa a ter um dono de clubes que não surgiram ontem, eles têm toda essa história para trás, o torcedor passa a ter que conviver com uma nova realidade, de que agora o clube dele tem dono e o dono vai fazer o que ele achar que for melhor. Principalmente quando você está inserido num contexto de multi-club ownerships. Então, o Jefinho do Botafogo foi vendido para outro clube do mesmo grupo, o Lyon, por um valor que talvez, se ele fosse vendido para o PSG, esse valor teria sido 5 vezes a mais. Então, como que o torcedor do Botafogo ficou sabendo que ele perdeu o principal jogador dele para um time que é do mesmo grupo que ele, mas que ele não tem nenhum carinho ou vinculação, e perdeu o melhor jogador por um preço abaixo de mercado? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, e aí vai muito na resposta do Marcos, é em que momento que os clubes vão ter a maturidade suficiente de se enxergarem como rivais dentro de campo e parceiros comerciais fora de campo. Exatamente. Porque os clubes são participantes de um mesmo produto, que é o produto campeonato de futebol. Você não faz campeonato só com um clube. Mas, ao mesmo tempo, não é razoável, na minha opinião, é fantasioso você querer dar um peso igual para cada clube dentro de uma liga, porque clubes representam proporções diferentes em relação à torcida, ao engajamento, à massa de fãs que isso movimenta, em como a gente vai vender isso lá para fora, para quais são os times interessantes para serem explorados lá fora. Então, assim, é uma equação difícil de se compor. Eu acho que hoje nós estamos divididos em 2 blocos, né, representados pelos principais clubes de Série A e B, a Liga Futebol Forte, a Libra. Propostas parecidas, tem se discutido muito o direito de transmissão. Na verdade, a diferença entre o quanto de direito de transmissão vai receber o time que ficar em primeiro lugar no campeonato e o time que ficar em último lugar desse campeonato. Está se discutindo muito isso e está se esbarrando em, na minha opinião, questões que são pequenas quando você pensa num projeto de 50 anos. A liga não é para durar 2 anos, a liga é para durar 50 anos. Então, a gente está pensando, às vezes, pegando coisas pequenas, como uma regra de transição, se durante um certo período o Flamengo e o Corinthians vão ter ou não garantias de não receber menos do que eles recebem hoje em dia, e a gente está deixando de se preocupar com coisas que talvez sejam ainda mais importantes, como questões de governança, um fair play financeiro,
calendário, como que a gente vai acomodar o campeonato brasileiro no meio dos campeonatos estaduais, que são importantes, mas também são um problema, tanto em termos de calendário quanto em termos financeiros para muitos clubes. Então eu acho que as discussões estão caminhando, eu acho que o projeto está amadurecendo, eu acho que a gente está cada vez mais próximo de ter sim um modelo de liga mesmo, e caso isso não seja possível, formar uma liga conjunta com esses 40 clubes, a gente já tem um modelo que é melhor do que a gente tem hoje em dia, que são 2 blocos separados, o que não é o ideal, mas de venda de direitos. E a partir da mudança de legislação, que o direito de transmissão passa a ser apenas do mandante, e não mais como era antigamente do mandante e do visitante, você tem uma liberdade maior desses clubes se unirem em bloco para vender os seus direitos, sem que isso gere um blackout de jogos por falta de direito de transmissão de um ou outro time envolvido naquela disputa. Então eu acho que ainda que não vire uma liga, a gente vai estar num ambiente melhor, que vamos ter blocos de negociação com o objetivo de maximizar o valor dessas negociações e que, no geral, vai ser bom para o futebol brasileiro como um todo. Estamos chegando ao fim, né, desse episódio que é maravilhoso. É difícil terminar. Rende parte 2, né? Rende parte 2, 3. No próximo eu prometo não fazer tanta piada do Vasco, vou pegar menos no pé do clube. Aos vascaínos, aquele abraço, gosto muito de vocês. Não fiz piada com o Inter, o que não tem explicação, mas o Inter é uma piada em si próprio, enfim. Não se chuta cachorro morto, né? Não se chuta. Lá no Rio Grande do Sul a gente tá procurando adversário, porque não tem mais. É o problema que o Flamengo tem no Campeonato Carioca, o que o Palmeiras tá tendo no Paulista, o Grêmio tem no Rio Grande do Sul, já 6 anos seguidos ganhando, já tá perdendo a graça. Mas vou abrir para considerações finais pra gente fechar esse programa maravilhoso de hoje. Foi um prazer conversar com vocês. Eu acho que é um papo muito instrutivo para a gente conseguir ver a amplitude do futebol, da gente entender que ele é muito mais do que aquele nosso domingo, aquele nosso sábado de tarde, mas que ele envolve nossa vida de vários aspectos diferentes. E aí eu queria fechar sabendo um pouco do que o esporte e o futebol representam para vocês, assim. Se vocês pudessem dizer resumidamente o que o futebol simboliza para vocês, que vivenciam de forma tão intensa, né? Dá para ver na fala de vocês como alguma coisa que move intelectualmente, que move passionalmente na vida de cada um. Cara, futebol, a gente costuma dizer que é uma religião, né? É um pouco disso também. Não dá para levar totalmente ao pé da letra que seja uma religião, mas existe até uma frase, né, que é a maior invenção do homem do ponto de vista esportivo é o futebol. Isso mobiliza realmente tudo isso. Mobiliza tudo isso que a gente conversou aqui. É mais que o jogo. É direito de transmissão, que aí mexe com comunicação, é negócio. O torcedor, a gente até viu nessa semana os torcedores do Atlético Mineiro partindo para cima do Eduardo Cudê para fazer cobranças a ele, mas o torcedor não consegue ter aquela visão macro, né, de que é muito mais do que o resultado, uma eliminação na Copa do Brasil, a perda de uma premiação ou a construção do novo estádio que vai ser inaugurado agora no mês que vem. É muito complexo você ser um time competitivo, você ser um Bayern de Munique e ganhar 11 campeonatos consecutivos no campeonato alemão, né? Ou seja, é um projeto que deu certo ali. Então, eu convido realmente o torcedor, quem gosta de futebol, a entrar nessa discussão. E hoje tem muita discussão legal, né, cara? Como o Júri Esportes, por exemplo, que fica registrado lá no YouTube, todas as apresentações, mergulhar um pouquinho, sair um pouquinho só da arquibancada, de xingar o jogador A ou o técnico B, e enxergar um pouquinho o futebol com uma visão de águia mesmo, uma visão mais ampla, para entender que nem sempre é possível ganhar, mas é possível ter um projeto consistente, perene, para que o seu time possa te render troféus e alegria, né? O que representa para você, Gabriel? Olha, o futebol não é mais um jogo há muito tempo. Ele é um negócio multibilionário que tem um jogo de 90 minutos ali no meio dele. Então, hoje em dia o futebol... Agora não mais 90, né? Com os acréscimos tá chegando. O futebol é muito mais que isso. Assim, eu tenho essa ligação, acho que igual a todos que trabalham com esporte, diferente da grande maioria das outras atividades, você tem um componente de paixão envolvido.
quem você lida com empresas no dia a dia, ninguém torce para uma empresa. Os clubes têm que ser geridos como empresas, mas eles têm esse patrimônio de torcedores. Ninguém torce para uma Nike, para uma Adidas, mas para o seu time de futebol você torce. Isso é apaixonante. Talvez seja a face mais apaixonante do esporte. Mas para mim, assim, da minha realidade, especificamente do direito, eu fico extremamente feliz, extremamente satisfeito de estar hoje em dia nessa posição como presidente da Comissão Jovem da Academia Nacional de Direito Esportivo, que é a nossa grande missão, e estamos completando 10 anos agora, nesse ano de 2023, agora em setembro, a nossa grande missão é difundir o direito desportivo, seja através de publicações, de artigos, da nossa revista, que a edição do ano passado está aqui com o Gilbert e com o Guilherme, e a do Marcos está separada, vai ser entregue depois, mas eu me sinto muito honrado de estar fazendo parte disso e de ter participado de alguma forma dessa evolução do direito desportivo, que começou como uma matéria que não se tinha talvez tanta importância, que não se sabia exatamente aonde que ela ia, era alguma coisa muito vinculada ao direito do trabalho, e hoje aqui a gente falou de aspectos societários com a SAF, a gente falou também de aspectos societários com a Liga, de aspectos esportivos de organização, com as punições de justiça desportiva, organização de campeonato, falamos de questões penais, com envolvimento em apostas esportivas. Então, assim, hoje em dia o direito desportivo, ele se comunica com praticamente todos os ramos do direito, e eu acho que talvez até para as pessoas que têm menos contato, menos fluência no juridiquês, às vezes é até mais fácil de você entender, porque igual a gente falou aqui no começo, as regras de um jogo, de uma modalidade, não deixam de ser direito. Então eu sou um grande entusiasta, acho que principalmente o direito desportivo tem muito ainda a se desenvolver. Eu vejo cada vez mais jovens entrando, seja via justiça desportiva, trabalhando num clube, dentro de federações, com casas de apostas, com patrocinadores, enfim. É um ecossistema que tem espaço para muita gente nos mais diferentes segmentos, e o jurídico é uma parte super importante. Então, eu fico muito feliz de estar nesse momento, especialmente do direito desportivo, que está super em alta, e com muita esperança, muita expectativa boa para o futuro, não só do esporte, mas também do nosso direito esportivo. E tantos outros assuntos que a gente deixou de falar aqui, porque não coube, mas eu acho que merece uma parte 2. Caso de racismo com Vini Júnior, as questões trabalhistas, os direitos de transmissão, o futebol feminino, uma série de outras questões que movimentam e fazem a gente entender melhor, não só esporte, mas isso, ao falar do esporte, você colocou muito bem, a gente está falando da nossa cultura, a gente está falando da nossa lei, a gente está falando do jeitinho brasileiro, do amadorismo do clube, que às vezes é um amadorismo na política, e ajuda a entender muito o nosso país, né? Ele de certa forma, uma metonímia que ajuda a explicar o Brasil. E aí eu queria muito agradecer a participação de vocês, foi um bate-papo muito esclarecedor, muito interessante, que rendeu muito pano para a gente discutir outras coisas, e foi um prazer. Você que acompanhou a gente, muito obrigado, curta o nosso canal, deixe seus comentários, mande a sua pergunta, e foi um prazer, né, Beto? Valeu, foi um prazer muito grande, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Gabriel, valeu, Guilherme. Você, povo paraense, que se sentiu representado aqui com o Cametá, mande um abraço, comente aqui embaixo. Torcedor do esporte, campeão de 87, tamo junto. Um abraço a todos vocês, até o nosso próximo episódio. Valeu!